pode participar contigo também. Então, boa noite, pessoal. Nós começamos a gravar a nossa live agora, ok? Assim que forem surgindo dúvidas, vocês vão colocando aqui as perguntas ou abre o microfone e vai fazendo o questionamento. Segundo o departamento de administração, é para nós fazermos algumas lives de 25 minutos. Confesso para vocês que eu fiz uma live com o pessoal de Pitanga, agora de Pitanga, na quinta-feira. Nós começamos a nossa aula às 9h30, fomos quase até às 11 horas, tirando dúvidas e explicando. Então, vejo eu aqui que dentro da nossa disciplina, contabilidade geral, essa parte que vai ser uma parte mais prática, ela vai demandar aí de mais tempo para nós. Então, além de eu ficar gravando vídeos e salvando lá, nós vamos ter umas lives um pouco mais longas aí, tá? Então, vamos tratando dos assuntos aqui ao vivo. Eu acho que daí surgem as dúvidas na hora e a gente consegue retirar essas dúvidas aqui. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Bom, então nós temos três colegas novas na turma, que é a Ana Laura, a Andrea e a Caroline. Eu vi que a Ana Laura estava aí, a Ana Laura está, a Andrea não, e a Caroline também não. Mas, então, Ana Laura, seja bem-vinda, né, a esta turma. Pessoal, vocês conseguiram ver aquele PowerPoint que eu passei para vocês com um resumo, né, uma revisão da aula? Além do PowerPoint, eu também gravei a explicação do PowerPoint, mas aconteceu o seguinte, teve um probleminha não, um esquecimento meu, eu esqueci de falar sobre curto prazo e longo prazo. Mas na sequência, eu vou falando com vocês aqui, e a hora que for explicar alguns detalhes do exercício, eu vou retomar esse assunto. Então, não vai ficar perdido. Eu deixei para vocês também, lá no Moodle, os livros que eu utilizei para nós estudarmos. O livro que eu utilizei para montar aquela apresentação é dos Moura Ribeiro, ok? Então, é com ele que eu trabalhei aquela apresentação, ok? Bom, sobre o que foi colocado na revisão e do que vocês assistiram no vídeo, tem alguma dúvida? Alguém ficou com dúvida? Gostaria de perguntar, tirar, esclarecer alguma coisa? Até mesmo com relação, esclarecendo a dúvida, pode ajudar na resolução do questionário. Eu até ampliei a entrega do questionário, está para as 20h30, eu coloquei lá para as 23h59. Vocês têm alguma dúvida, alguma questão? Podem escrever no chat lá também. Ninguém? Nenhuma dúvida? Senão eu vou ficar esperando aqui. Fazer igual faço em sala de aula. Nada? Não tenho vergonha de falar também. Eu daqui não consigo nem beliscar vocês, nem fazer nada. Podem ficar tranquilos. Isso, Merlin. Ok? Então é o seguinte, gente. Por que eu fiz aquela revisão? Aquela revisão, ela foi no intuito de retomar o conteúdo, porque nós ficamos muito tempo sem aula, tá? Então, eu pensei assim, de nada adianta eu partir da onde eu parei com eles, se eu não retomar os conceitos. Então, para uma primeira aula, eu fiz essa tomada de conceitos até para ajudar as três colegas que entraram depois, né? E creio que facilita muito mais daqui por diante, tá? Então, tratei dos conceitos básicos ali, o conceito de contabilidade,
se nós vermos o conceito de contabilidade, a gente consegue trabalhar dentro dos próprios tópicos ali, a gente tem um conceito de contabilidade, né? E trazendo o objeto, o objetivo da contabilidade, se vocês perceberam lá no PowerPoint, eu acabei fazendo com que alguns tópicos, vou colocar ele aqui para vocês verem, só um segundinho. Alguns tópicos, né, eu acabei unindo eles. Por exemplo, usuários e o campo da aplicação, eu deixei num só, né? Objetivo da contabilidade e visão sistêmica, eu também deixei num só, né? Aspectos, aqui a questão dos aspectos qualitativos, quantitativos, equação patrimonial básica e patrimônio líquido também, eu deixei num só, né? Isso para poupar um pouco mais de espaço, né? E procurei fazer com que este PowerPoint aqui fosse o quanto mais objetivo e claro para vocês, e me preocupei um pouco mais em explicar lá dentro do vídeo o que era cada questão. Ok? Bom, dito isso, aí a minha outra preocupação era com relação aqui à apresentação do Moodle, né? O que eu poderia deixar para vocês, e procurei também fazer a nossa sala de aula, a aula do Moodle aqui de forma quanto mais explicativa, melhor, e de uma forma mais limpa. Até na semana passada eu fiquei online no chat lá, poucas pessoas entraram, teve gente que entrou, fez pergunta, e eu não sei se era a minha internet que estava caindo, mas eu entrava e quando eu via eu estava saindo do chat. O que eu peguei? Eu fui lá no chat e copiei o que uma das alunas me perguntou e coloquei de forma de texto aqui no Moodle, né? Para que todos ficassem ao par do que estava acontecendo, né? Aí passei para a questão da revisão aqui, ok? As nossas aulas não presenciais, deixa eu só, Ana Jéssica entrar aqui. As nossas aulas não presenciais, que é atividades práticas, elas iniciam a partir desta aula de hoje, tá? O que eu pensei de trabalhar com vocês? Dentro desta atividade prática, eu montei um exercício, vou pegar ele aqui, um exercício de contabilização, tá? Esse é o primeiro exercício. O que nós vamos tratar aqui? De balanços sucessivos. Então, são 10 itens que vocês vão fazer, onde vocês vão fazer os lançamentos e preparar o balanço patrimonial, tá? Eu já vou entrar com mais detalhes aqui. Bom, se eu fosse montar aqui essas atividades e trazer para vocês, para que vocês postassem no Moodle para mim, ia ficar trabalhoso para vocês, ia ser muita coisa, já vão entender o porquê, ia ser muita coisa no Moodle, e também se eu for pegar aí, nós somos em 45, 55 que está na chamada de vocês, imagine corrigir as 55 atividades da forma que eu me propus a colacionar para vocês. Então, qual que foi o pensamento? Eu montei os exercícios, nós vamos ter esse exercício nessa aula, corrigimos na próxima, eu vou passar a segunda parte, uma terceira parte, né? Eu já vou mostrar o plano de ensino, como que ficou para vocês também, e eu vou montar questionários, tá? Então, por exemplo, eu vou montar um questionário da seguinte forma, vocês fazem lá o balanço patrimonial e numa das questões eu vou perguntar assim, qual que é o total do imobilizado? E vou dar 4, 5 alternativas com valores. E vocês, de acordo com o que fizeram no exercício, vão marcar a alternativa correta lá nesse questionário. Ok? Mas,
da seguinte forma. Então o professor vai dar esse exercício para nós e eu vou fazer o seguinte, vou deixar que o Josézinho faça lá para mim, eu pego dele o material e só respondo o questionário, beleza? Tranquilo, pode fazer isso. Só que, quando nós voltarmos às atividades presenciais, eu vou solicitar para vocês que vocês me entreguem este exercício e vai valer uma notinha a mais ali para ajudar vocês. Ok? Tudo beleza? Tranquilo? Bom, deixa eu só colocar aqui. Bom, gente, qual que é a intenção, então, dessa live de hoje? É eu retomar com vocês aqui o nosso balanço patrimonial, tá? Este arquivo aqui em Excel, que eu deixei aqui, eu vou disponibilizar ele para vocês também, ok? Então, fiquem tranquilos que ele vai estar lá, até para vocês poderem trabalhar com ele e usarem como exemplo. Mas antes de eu trazer esses conceitos aqui para vocês, deixa eu só buscar um outro arquivo aqui. Quando nós falamos de aspectos quantitativos e qualitativos, os aspectos qualitativos dentro da contabilidade, nós dizemos que são as contas contábeis. Essas contas, as nomenclaturas das contas contábeis. Estão lembrados disto? Já os aspectos quantitativos, o que seriam? Seriam os valores que vão à frente dessas contas contábeis e que vão formar como um todo o patrimônio da minha empresa, da minha entidade. Falando nisso, o que é o patrimônio mesmo? Pergunta feita, resposta. Bens, direitos e deveres. Quem disse? Eu. Eu quem? Eu não estou vendo. Hã? Bruno. Isso, Bruno. Bens, direitos e Deveres. Obrigações? Não. Bens, direitos e obrigações. Tá certo, deveres, né? Porque eu devo algo para alguém, tá? Bens, direitos e obrigações. Beleza. Quem que falou por segundo? Alô? Quem falou por segundo? Eu. E é o quem? Catriele. Ótimo. Catriele. Muito bem. Tá? Então, vejam. Então, o patrimônio está previsto, contém os bens, direitos e obrigações. Muito bem. Qual que é o objetivo da contabilidade mesmo? O estudo do patrimônio? De quem? Do patrimônio? Mas de quem? Das entidades econômicas administrativas? Muito bem, isso daí. Pois é. Então, se o objeto da contabilidade é o estudo do patrimônio, o objeto da contabilidade é o patrimônio das entidades econômico-administrativas, e esse patrimônio está dividido entre bens, direitos e obrigações, pergunto-lhes, as obrigações estão aonde? É o que No deve? passivo? No balanço? Isso, no balanço. Está no balanço, mas aonde é no balanço? No passivo? Passivo. Passivo, muito bem. Felipe Bertella escreveu contas. O que isso quer dizer com contas? Ih, ele escreveu e saiu. Vou ter caído. Isso. Hoje de manhã a minha internet estava muito ruim, gente. Eu não sei se agora o áudio tá bom e o vídeo tá bom também. Esqueci de perguntar isso. Por enquanto ainda tá. Então, beleza. Então, hoje de manhã não foi de jeito maneira. Bom, então ele está lá no passivo. E eu tenho quantos tipos de obrigações? Quantas?
Tomara que não vejam. Quanto? Regiane, 2. Quais são essas 2, Regiane? Quais são as 2? Professor, não seriam as terceiras e as próprias? Muito bem. São as próprias e as com terceiros. Bom, dito isso, os bens e direitos estão do lado do passivo, né? Ativo. Isso, muito bem, ativo. Queria ver se estavam prestando atenção. Então, vamos lá. Então, se eu for analisar esse balanço patrimonial, eu tenho aqui o lado do ativo, composto de bens e direitos, e o lado do passivo, composto das obrigações. E essas obrigações divididas entre obrigações próprias e obrigações com terceiros. As obrigações próprias, lembro que eu expliquei para vocês que o passivo, eu pego ele como um todo aqui e divido em 2 partes, certo? Vou fazer uma coisa aqui. Eu divido ele em 2 partes. Tá, divido em 2 partes. Eu faço com que fique essa parte de cima aqui, eu acabo chamando ele de passivo, né? E faço uma divisão. Estão vendo essa linha pontilhada, vermelha aqui? Eu faço a divisão. E separo aqui o patrimônio líquido. Que lá nas apresentações que eu fiz para vocês, do PowerPoint, eu falei para vocês que ele se chama de situação líquida. Aí nós vamos ter situação líquida positiva, negativa, nula e assim por diante. Mas então eu vou ter as obrigações com terceiros neste espaço aqui e as obrigações próprias aqui. Por quê? As obrigações próprias é a obrigação com os sócios. Né? Os sócios que vão investir na minha empresa. Muito que bem. Bom, então, eu tenho os aspectos qualitativos e os aspectos quantitativos. Mas, professor, da onde que você tira estes nomes dessas contas? Dentro de contabilidade, nós temos uma nomenclatura chamada de plano de contas. E o plano de contas é esse daqui. Tá? Como que ele é dividido? Desconsiderem aqui, antes de mais, pessoal, esses valores estão à frente aqui das nomenclaturas. Eu já vou explicar eles para vocês também. Bom, o plano de contas, ele é dividido entre ativo e passivo. Então, sempre no plano de contas, eu vou chamar o ativo da conta número 1. Então, ele vai ser um ponto ativo. E o passivo vai ser chamado da conta 2. Ok? Então, 2 será o grupo do passivo. 1 é o grupo do ativo, 2 é o grupo do passivo. E depois, mais tarde, isso eu quero fazer com vocês de forma presencial, porque se eu for pegar com vocês aqui de forma online, nós não vamos conseguir, arrumando os erros aqui do professor, não vou conseguir explicar para vocês e vocês não vão entender, tá? Então, eu tenho grupo 1 ativo, grupo 2 passivo, e depois eu vou ter o grupo das receitas, que é o que nós vamos trabalhar as receitas lá dentro da demonstração do resultado do exercício. Ok? Depois eu tenho as despesas, grupo 4, que são as despesas que eu tenho dentro da minha empresa. Aqui é um modelinho de plano de contas que eu peguei de uma atividade rural, dentro de contabilidade rural, tá? E vou ter o grupo de custos, tá? Os custos, eles estão intimamente ligados na produção como um todo. E as despesas, elas estão ligadas mais na atividade operacional administrativa da empresa.
não vinculado ao produto em si, à fabricação do meu produto, ok? E vocês lembram que eu falei que no final das nossas aulas eu quero trabalhar com vocês ainda um pouco sobre custos. Ele não está previsto na nossa ementa, mas eu quero achar um tempinho e trabalhar com vocês para que vocês não vão não sei se é no segundo ou terceiro ano, sem uma noção básica do que é custos, ok? Pois bem, então, é daqui que nós, da contabilidade, tiramos as nomenclaturas das contas, tá? E por isso que nós temos aquela divisão lá dentro do ativo e do passivo. O ativo circulante, né, vai estar dentro do ativo, e eu fiz aqui o plano de contas, se vocês fossem olhar antes de eu arrumar ele estar todo alinhado aqui à esquerda. O que eu fiz? Eu dei esse espaçamento aqui, já para vocês conseguirem entender melhor. Então, dentro do ativo, qual que é a primeira grande subconta que eu tenho aqui? É o ativo circulante, né? Então, ativo circulante, ok? E dentro do ativo circulante, eu vou ter outras nomenclaturas, subcontas, como, por exemplo, disponibilidades. Deixa eu só fechar este WhatsApp aqui, senão vai ficar fazendo barulho, tá? Eu tenho dentro do ativo circulante outras subdivisões. Uma delas é as disponibilidades. E dentro das disponibilidades, eu tenho outras. Vou ter a conta caixa, a conta banco. Essa conta banco, eu poderia subdividir ela em outra subconta. Por exemplo, 1.1.1.2.1 banco X, tá? E poderia ir abrindo essa nomenclatura aqui, ok? Bom, aí depois eu tenho os direitos realizáveis a curto prazo, tá? Aí vão ser as contas a receber e alguns outros aqui. Depois eu parto para o ativo não circulante, que ele está na mesma linha aqui do ativo circulante, ok? E dentro dele, o que eu tenho do ativo circulante? Eu tenho o realizável a longo prazo, eu tenho o imobilizado, e dentro do imobilizado, o que eu tenho? Eu tenho os imóveis, tenho os móveis, vejo que dentro de imóveis eu tenho essa subdivisão aqui, claro, é só 3 exemplos, mas eu poderia ter muitos mais aqui. Dentro dos móveis, tenho essa subdivisão aqui, máquinas, veículos, ferramentas e N outras subdivisões, ok? Bom, então eu tenho o realizável, o imobilizado, realizável a longo prazo, o imobilizado, o investimento, que eu não coloquei aqui para vocês, e o intangível, mas ele aparece aqui, ó, para vocês no balanço patrimonial. Então, eu tenho, dentro do ativo não circulante, o realizável, o imobilizado, o investimento e o intangível. Ok? Então, vamos lá. Voltando aqui para o plano de contas. E a mesma coisa vai ocorrer aqui dentro do passivo. Passivo circulante, passivo não circulante, depois o patrimônio líquido, capital, e mais à frente, presencialmente, nós vamos trabalhar com esta conta aqui, que são os lucros ou prejuízos acumulados lá na contabilidade. Show de bola? Até aqui, povo, alguma dúvida, alguma pergunta? Muito bem, Fernanda. O que seria o intangível? Tá? Me conte uma coisa. Aí onde vocês estão, vocês têm algum objeto próximo de vocês, além do computador, do celular? Por exemplo, tem uma caneta aí, como a minha? Essa caneta eu consigo manuseá-la. Ela é tangível, ou seja, é palpável. Isso quer dizer que
Os bens que estão dentro do imobilizado são todos bens tangíveis. E o que seria o intangível? Não sei se vocês conseguem ver aqui. A marca. A marca da empresa, né? Por exemplo, Coca-Cola, né? Eu lembro que lá no vídeo eu fiz uma brincadeirinha com vocês, que eu não gosto de Coca-Cola, gosto de Fanta, né? Acho o sabor mais agradável, né? Eu fiz essa brincadeira para chamar a atenção de vocês do que seria o intangível. Vocês vão no mercado, lá tem o mercado, vamos supor aqui o Superpão, mercado Superpão. Superpão, a marca Superpão, ela é intangível. Eu não consigo pegar a marca, mas a marca tem um valor para minha empresa. Vocês pensem qual é esse valor inestimável da Coca, né? O valor Coca-Cola, o nome Coca-Cola, né? Olha lá, o Nelson está junto comigo, viu, Nelson? Isso mesmo. Tá? Então, consegui explicar o que é o intangível? Ok? Tá, voltamos aqui então. Ok, Fernando? Então vamos lá. Bom, então dentro aqui do meu plano de contas, o que eu quero demonstrar para vocês? Que é através dessa nomenclatura que eu vou me achar dentro da contabilidade. Que eu vou montar aquela estrutura, aquele quadrado dividido em duas partes, ativo e passivo, que eu vou dizer aonde estão os meus bens e aonde estão as minhas obrigações. Então isso quer dizer que, sempre que eu pensar em ativo, ativo, bens e direitos. É a parte positiva da contabilidade. E dentro do passivo são as obrigações, as partes negativas da minha contabilidade. Tá? São as partes que financiam a minha empresa. Esse financiam aqui, entre aspas, tá? Não um financiamento propriamente dito. Bom, então esse nome é o aspecto qualitativo. E o aspecto quantitativo seriam os valores que eu vou colocar frente às contas. Mas quais seriam esses valores? Aí lembram daquela questão da visão econômica da empresa? Por exemplo, né, aqui eu tenho o exemplo de como se fosse uma duplicata. Mas vamos supor que isso daqui, vocês estão vendo agora? Ou estavam vendo antes? Vamos supor que isso daqui é uma nota fiscal. Então, dentro da nota fiscal, o que eu vou ter? Eu vou ter, olha lá, a data, o valor, o nome do vendedor, da empresa que está vendendo, o nome do comprador, o nome do produto, o valor do produto, a nomenclatura, NCM. CNPJ, custo. Isso, CNPJ, né? Todas as informações que eu necessito, né, para saber o que eu estou comprando, em especial o valor final. Então, vai chegar esse documento lá na contabilidade, o que a contabilidade vai fazer? Ah, foi comprado um Fuscão 76 Fafá, 50 mil reais, na data de 4/5, de fulano de tal. Então tá bom, vou lançar na contabilidade. O que a contabilidade vai fazer? Ela vai lá lançar no imobilizado, nos móveis, veículos, Fuscão 76 Fafá. Fuscão 76 Fafá. Valor 50 mil reais. Para a contabilidade, o que basta é isso daqui, neste momento. Então, o que eu estou vendo dentro da contabilidade? A visão econômica. Isso, muito bem. A visão econômica da minha empresa. Depois, eu vou me preocupar com a visão financeira dela. Ok? O que é a visão financeira? É o efetivo pagamento. Não sei quantas vezes eu vou pagar esse Fuscão. Né? 100, 10, 15, 50 vezes, mas eu vou fazer o pagamento. Então, a visão financeira é o desembolso efetivo. Nós vamos ver isso quando eu apresentar para vocês a DRE. Dentro da DRE também nós vamos ter essa visão econômica. Aí vocês vão chegar lá e vai falar assim,
Nossa, professora, apuramos a DRI e deu um lucro de 50 mil reais. Show de bola, 50 mil reais. Aí o cara vai falar assim, mas no caixa da empresa, que eu estou olhando no balanço, no caixa da empresa tem 150 mil reais. Como assim? Da seguinte forma, são visões econômicas, né? Perdão, eu falei no balanço patrimonial. Eu vou lá no caixa da minha empresa, lá, o físico da minha empresa, e lá tem 150 mil reais. E deu de lucro 50. Como assim? Por que essa diferença de 100 mil? É a visão econômica e a visão financeira. O que é a visão econômica? A visão econômica é o que eu registrei na contabilidade. E a financeira é o que eu tenho de movimentação de valores. Pode ser que eu tenha registrado 50 mil, né, lá na minha contabilidade e tenha acontecido alguma entrada a mais no meu caixa que não foi registrado na contabilidade naquele mês, mas ele vai entrar no mês seguinte, porque aquele registro na contabilidade está para o mês posterior. Por isso essa diferença. Então, lá no caixa da empresa é a visão financeira, é o fluxo de caixa da empresa. E aqui na contabilidade é a visão econômica, estática patrimonial, né? O que está estático, não mexe, é econômico. É a visão que eu estou tendo da empresa naquele momento. Ok? Tranquilo, gente? Alguma dúvida? Não? Então vamos lá. Vamos voltar aqui na nosso plano de contas. Bom, então, as nomenclaturas, visão qualitativa. O que é a visão quantitativa? A quantitativa são os valores. Aí, vamos supor que eu tenho aqui no meu balanço patrimonial, né, essa forma bem rústica aqui dele, só para vocês entenderem, eu tenho de disponibilidades R$1.000. Mas como que eu cheguei a R$1.000? Eu cheguei da seguinte forma, é que no meu caixa tem R$500 e o meu banco, o Banco X, também tem R$500. Então, tudo que está abaixo aqui deste banco, essa outra nomenclatura Banco X, que faz parte dessa aqui, tem R$500. Então, a soma disso daqui é 500. Se eu tivesse outros tipos de banco, Banco do Brasil, Banco Caixa, Banco não sei o quê, eu ia pegar a soma de cada um deles e colocar aqui o total. Ok? E a soma das disponibilidades é a soma do caixa mais a soma do banco. Por isso que eu cheguei em R$1.000. Bom, das disponibilidades, eu tenho mais alguma outra coisa aqui que está disponível? Não. Então, as minhas disponibilidades é só a soma do banco e do caixa, que são R$1.000. Vamos dizer que eu tenha, dentro dos direitos realizáveis a curto prazo, daí eu já entro explicando o que é curto e longo prazo, eu tenho R$1.300. O que são os R$1.300? Eu tenho em contas a receber dos meus clientes 1.000, em estoque eu tenho 300. Mas de onde está vindo esses 300? Está vindo lá de produtos. Mas o que está vindo de produtos? Eu tenho material de consumo que é 100 e outros materiais 200. 100 com 200, 300, que é a soma desse daqui. Poderia ter outra subconta dentro, 1.1.2.2.2. Matéria-prima, R$1.000. A soma dos estoques seria 300 mais o 1.000, 1.300. Ok? Então, nesse caso aqui de contas a receber, o que eu tenho? Eu tenho R$1.000. Espera lá. Eu tenho 300 com 1.000, R$1.300. Ok? São as duas subcontas aqui. Qual que é o total do meu ativo circulante? É o 1.300 mais o 1.000. Eu tenho R$2.300. Se eu não tivesse mais nada aqui lançado, como vocês estão vendo que está zeradinho aqui, o total do meu ativo aqui também seria R$2.300. Ok? Professor, o
que esses números que você colocou aqui na frente dessas nomenclaturas, esse 1 ponto alguma coisa, isso aqui, gente, se chama máscara contábil, tá? São os números que eu coloco para eu organizar a contabilidade, organizar as contas. Dentro dos sistemas de contabilidade, eles utilizam esses números, né? Porque o sistema, ele não lê o nome banco, ele lê o código. Deixa eu só permitir aqui. Ele lê o código. Quais são os códigos? São essas nomenclaturas. Então, eu tenho uma máscara contábil de 5 posições no nosso exemplo aqui. Poderia ter mais? Poderia. Eu tenho uma máscara contábil aqui de 3, 6 posições, tá? Isso eu ajusto dentro do sistema. Eu quero que a minha máscara contábil seja com 5, 6, 10 posições. E é esse dado, na hora que eu vou fazer o lançamento, eu lanço esses dados aqui e ele vai entender que esta conta, essa nomenclatura 11, 22, 12, se refere a outros materiais. A mesma coisa para os demais aqui. Tá? Mas os sistemas também, na hora que você está cadastrando, eles pegam lá, eles colocam na frente, automaticamente, um código redutor. Vamos supor, o ativo ele vai chamar de 1. O ativo circulante, ele vai chamar de 1.8. Né? É uma numeração que ele coloca automaticamente. Aí você sabe que a tua conta caixa, o ativo circulante vai ser 1.8. A conta caixa, ele pode vir aqui e falar que é o 153. Você digita 153, ele vai buscar tudo que tem na conta caixa lá. Ok? Tranquilo? Pessoal, até aqui, alguma pergunta? Eu consegui explicar para vocês até aqui o que seria esse aspecto qualitativo e quantitativo, o porquê daquela escadinha nas contas, a soma? Tá tranquilo? Só dá um ok lá, pode escrever um ok no chat lá que eu já me considero satisfeito. Tá ok. Isso. Assim vai aparecendo, vocês colocando ok, sabe? Vai aparecendo, tá gravando isso, vai aparecendo que vocês estavam participando da aula também, viu? Conta ponto. Oi. Só eu que não consigo escrever no chat? Ué, Tá, alguém mais não consegue? Eu também não consigo. Então faz o seguinte, vocês estão vendo a tela aqui, eu mexendo o mouse? Sim. Sim. Se vocês clicarem aqui, abre essa telinha. Clicou lá? Sim. Sim. Lá embaixo aqui, ó. Tá vendo? Ainda também não Não aparece pra mim. aparece? Não. O meu também não tem. Que estranho. Não tá meio apagadinho lá? Me conta uma coisa, qual que é o e-mail de vocês? Arroba o quê? Gmail. É Gmail? Sim. Era para aparecer, então não... Estranho, gente, é a primeira vez que eu ouço isso. Tá, mas então usa o áudio. Mas não tem problema. Então tá bom, vamos lá. Ok, então, gente? Então vamos lá. Bom, então deixa eu tirar esse aí. Lá naquela apresentação que eu mostrei, que eu fiz para vocês, faltou curto e longo prazo. Bom, o que é o curto e longo prazo? Dentro de contabilidade, vocês lembram lá que eu expliquei, nós temos o período de exercício social da empresa. Ele vai do 1/1 até 31/12, ok? Então, tudo que estiver contemplado, vamos pegar o ano de 2020, por exemplo, do dia 1/1 de 2020 a 31/12 de 2020, este período que está aqui, sai desse dedo e vem para esse dedo, né, é o período contábil, o exercício social. Então, tudo que eu fizer dentro desse lapso temporal aqui, eu vou chamar de curto prazo, ok? E o que ficar fora deste período, ficou para o ano de 2021, vai ser longo prazo.
2021, 22, 23, 24 e assim por diante. Eu vou considerar longo prazo, ok? Então, se eu verificar aqui dentro do balanço patrimonial, tudo que for curto prazo vai ficar dentro do ativo circulante. E tudo que for longo prazo vai ficar dentro do ativo não circulante. Aí você fala assim, mas professor, imobilizado, como que ele é não circulante? Porque ele é considerado não circulante, porque quando eu compro um imobilizado, a intenção é de que esse bem fique dentro da minha empresa e que eu possa utilizá-la, entre aspas, ad eterno, né? Ela é necessária para a condução da minha empresa, né? Os investimentos também são considerados a longo prazo, porque eu necessito deles, eu investi em alguma outra empresa. Então, eu não vou investir hoje para que daqui 2, 3 meses tirar o dinheiro de lá, né? Claro, salvo raras exceções. E o intangível, é óbvio, é a marca da empresa e ela vai continuar comigo até que eu feche a empresa, ok? E o realizável a longo prazo aqui, que são as duplicatas a receber, é tudo aquilo que eu vendo para alguém e tenho a receber. Eu vou receber daqui 1 ano, 2 anos e assim por diante, ok? E dentro do circulante é o que está dentro do exercício social do tempo que eu estou trabalhando agora, tá? Do passivo circulante também, né? É tudo aquilo que eu devo pagar durante o exercício social. E o não circulante é aquilo que eu devo pagar além do meu exercício social, ok? Vamos supor, o meu Fuscão lá, comprei por 50 mil reais, tá? Nós estamos no mês de janeiro de 2020, eu vou pagar R$1.000 por mês, ou seja, vou pagar em 50 meses. Quanto vai ficar? E supondo que eu pago a primeira em janeiro também, tá? Quanto eu vou deixar a curto prazo de dívida, de obrigações com terceiros, quanto vai ficar de curto prazo e quanto vai ficar de longo prazo? Quanto? 12 mil a curto prazo. 12 mil a curto prazo. E os outros 38 a longo. 38 a longo. Alguém discorda? Sempre tem um que discorda. É. Vocês têm certeza disso? Concorda com o colega? Dá ok lá ou dá um não ok? Cadê os descontos? Ó, pelo menos um do teu lado. Tô bom, pelo menos. Olha lá. É de janeiro a janeiro Ei. isso? Não. Eu não entendi. Não entendi. Quem não entendeu? Acho que come bola aqui. Então vamos lá. Eu explico novamente. Período de exercício social da empresa. Ele inicia no dia 1º de janeiro e vai até 31 de dezembro. Esse é o período, o exercício social. Tudo que está de 1/1 a 31/12 é curto prazo. Ok? Tudo que está compreendido dentro do exercício social. De 1/1 de 2020 a 31/12 de 2020, eu vou considerar curto prazo. O que ultrapassar para o ano seguinte, o que começar a dívida a ser paga em 1/1 de 2021 para frente, eu vou considerar longo prazo. Ok? Tá? Concordo com o Bruno. Concorda com o Bruno? Muito bem. Isso mesmo, Ellen. No caso, 1 ano. Tudo que estiver em 1 ano na minha contabilidade
é considerado curto prazo. Com um detalhe. Se eu comprasse esse Fuscão hoje, no dia 4/5, tá? E eu paguei a primeira também em 4/5. Tenho que lançar na minha contabilidade. Quantas a curto prazo e quantas a longo prazo, então? Fácil. Vejam aqui, quantos a curto prazo? Maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Quantos meses? 8. 8 meses. 8 meses, joia Ellen, joia Júlia. 8 meses a curto prazo. O restante, longo prazo. Né? 50 menos 8, 42. Então, 42 prestações ficariam a longo prazo. Entenderam? Sim. Agora sim. Ótimo. Então, vamos lá. Continuando aqui. Eu estou ouvindo a minha voz de retorno. Já tem uma voz taquara rachada, imagina escutar ela. Você vai gostar da voz, né? Não, por causa do microfone, ele dá microfonia daí. Vamos combinar o seguinte: vocês deixam o microfone desligado, quando quiserem falar, ligam ele e daí desligam, beleza? Positivo. Vamos lá. Então, explicado o curto e o longo prazo. É o que faltou lá na minha apresentação, tá? Mas acho melhor falar agora. Bom, gente, então eu matei aqui nessa explicação para vocês com os bens e direitos e as obrigações próprias que estão aqui e de terceiros que estão aqui. Ok? Então, nosso balanço patrimonial ficaria assim. Eu tenho aqui o lado do ativo. Eu estou marcando aqui para vocês, né, que são os bens e os direitos. Ok? E do lado do passivo, eu tenho as obrigações, tanto próprias quanto de terceiros. Ora, eu tenho o aspecto qualitativo e o aspecto quantitativo. Professor, como é que funciona esse balanço patrimonial? Então, agora nós vamos entrar na primeira parte do exercício. Eu vou fazer com vocês aqui o número 1. Aí depois vocês vão fazer o número 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Mas eu vou explicar como que vocês vão fazer ainda. Deixa eu só diminuir um pouquinho aqui. Vocês conseguem enxergar bem aí, pessoal? O balanço? Dá pra diminuir assim? Dá para ler? Dá. Sim. Então tá. Melhorou agora? Então vamos lá. Muito que bem. Então eu tenho aqui o balanço patrimonial, né, ativo e passivo. Dentro da contabilidade, sempre quando eu mostrei para vocês esse exemplo como se fosse uma nota fiscal ali, eu recebo um documento e eu preciso registrar esse documento. Aí nós falamos também no linguajar contábil que eu faço o diário da contabilidade, que eu descrevo o que está acontecendo. E o que seria esse diário da contabilidade? Seria nada mais, nada menos do que isso daqui. Então, esse é o primeiro exercício que vocês vão ter para fazer, é da empresa toda furada. Então, a empresa toda furada limitada iniciou suas atividades nessa data, 1/1/2020. E tem como lançamentos iniciais 1. Então, o diário da contabilidade, ele vai ser composto de um texto explicativo, onde ele vai ter valor, vai ter o nome das contas, né, a data já ficou lá em cima,
Se vocês olharem nos demais, ó, na data de, na data de, na data de. Então, sempre deve constar a data. Aqui, eu não considerei para vocês, por exemplo, compra de um televisor das lojas americanas no valor de R$ 2.800. Nesse exemplo, nesse exercício, não há necessidade de nós colocarmos, por enquanto, o nome aqui de quem foi comprado. Mas é uma das informações necessárias dentro da contabilidade, ok? Que eu tenho que saber para quem eu devo ou de quem eu tenho a receber. Show de bola? Então, vamos lá. Então, ele diz assim. Bom, então, essa empresa toda furada, ela tem uma integralização de capital inicial, ou capital social, no valor de R$ 1.250.000, da seguinte forma. Então, o que seria esse R$ 1.250.000? É o valor dos meus sócios. Então, se é o valor dos meus sócios, é o capital social. Qual que é o valor do capital social? 1.250.000, 1, 2, 3. 1.250.000, ok? Vejam, eu já deixei automático aqui no Excel para que toda vez que eu digitar o valor, né, ele já puxa aqui para mim. É uma fórmula que eu fiz aqui no Excel, tá? E em todos eles ele vai aparecer. O que aconteceu aqui? Bom, ele falou assim, bom, então eu vou iniciar a minha empresa com R$ 1.250.000. Aí vocês lembram lá que eu falei que sempre o lado do ativo deve ser igual ao passivo. Ou seja, ativo igual a passivo. Legal, né? Vocês estão enxergando tudo aqui. Acho que a letra tá branca ali. Aham. Aí. Ativo igual passivo. Ativo. Vou colocar mais. Ativo igual a passivo. Certo? Só que esse passivo, eu falei que ele divide em 2. Né? Ou seja, então, o meu ativo vai ser igual ao passivo mais o quê? O patrimônio líquido. O que é o patrimônio líquido? É a soma do total do capital social aqui. Ok? Então, sempre vai ter que ter uma igualdade. E a mesma coisa vai ser igual ao ativo menos o passivo, deve ser igual ao patrimônio líquido. Okay? O que é o patrimônio líquido? É a situação líquida da empresa. Lembro lá na apresentação, ele fala tanto patrimônio líquido como situação líquida. Ok? Bom, então, o que eu preciso fazer? Eu preciso distribuir este valor da forma como os sócios querem, né? Que esse valor entre em caixa, banco e bens. Vamos ver lá como que ele pediu. Então, ele falou assim, que R$ 350.000 ele quer que seja lançada na conta bancária. Muito bem. Então, eu venho no meu balanço, 350.000, 1, 2, 3, está lançado lá no meu banco. Vejam que o total do disponível já fez uma soma e já puxou também lá para o ativo circulante. Voltemos lá. Aí ele falou que 250.000 é no caixa. Então, eu volto lá e 250.000, 1, 2, 3, vai estar no meu caixa. Opa! Total do meu disponível é R$600.000. Da onde R$600.000? É a soma do caixa mais o banco. E o ativo circulante, por enquanto, é 600.000, porque eu não tenho nada de estoque e nada de duplicados a receber. Ok? Voltemos lá. Aí ele falou assim, R$300.000 vai ser em instalações. O que são as instalações? É o prédio, né? Onde eu vou construir, onde eu vou fazer a minha empresa. R$300.000 em instalações. Aonde que estão instalações? As instalações, elas estão aqui dentro do imobilizado. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Vocês não pensarem que imóveis está na mesma linha de investimentos, tá? Então, instalação, eu consigo tirar a instalação do lugar? Não, eu não consigo. Então, ela é um imobilizado e está classificada dentro dos imóveis. Qual que é o valor das instalações?
300 mil reais. 300, 1, 2, 3. Vejam que o meu ativo circulante já é 300 mil, vindo do imobilizado, que veio dos imóveis, que somou o total das instalações. Voltemos lá. 200 mil reais, móveis e utensílios. Móveis e utensílios, o que que é? É tudo aquilo que faz parte da minha empresa. As mesas, as cadeiras, né? Algum maquinário de pequeno porte, computadores e assim por diante. 200 mil reais, móveis e utensílios. Onde que são móveis e utensílios? Está imobilizado, móveis e utensílios, 200 mil reais. Ok? Só deixa eu fazer uma coisa que está faltando uma soma aqui. Viu como é bom, gente? Ou seja, dentro do imobilizado já tenho 500 mil reais, que é a soma dos 200 mais os 300 aqui. Voltemos para cá. Bom, eu tenho 120 mil reais em veículos, caminhão. Veículos é móveis, então está aqui o caminhão, 120, 1, 2, 3, 120 mil reais. Olha, o total de imobilizado de 620 mil, 320 mil de móveis, 300 mil de móveis. Total do ativo não circulante, 620. O que falta ainda? Eu tenho 15 mil de computadores. Computadores, está onde os computadores? Está aqui nos móveis. 15 mil. Lá, 635 no imobilizado, 335 de móveis. E máquinas e equipamentos, 15 mil. Onde estão essas máquinas e equipamentos? Estão aqui. 15 mil. Ok? Fechou. Né? Tem mais algum lançamento? Não, não tem. Então, eu faço o fechamento do meu balanço. 600 mil reais de ativo circulante. Com 650 de ativo não circulante, este mais este vai dar esse daqui. 1.250.000. Na fórmula, somando este com este. Ou seja, o total do ativo idêntico ao total do passivo. Ativo igual passivo, ativo igual passivo mais patrimônio líquido. Patrimônio líquido 1.250.000, não tem nenhuma outra dívida, então fechou a minha contabilidade. Equação patrimonial básica. Ok? Tranquilo, povo? Até aqui, alguma dúvida? Não. Tudo certo. Ótimo. Bom, agora que a porca torce o rabo, né? Vamos lá. O que vai acontecer? A partir desse momento, tá? Isso daqui vocês vão ter gravado, então vai ser fácil vocês refazerem ele, tá? Vocês vão poder pegar como exemplo. Mas a partir de agora, vocês vão fazer o item 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. De que forma? Fechamos o primeiro balanço patrimonial? Fechamos. Agora eu vou fazer o número 2. O que diz o número 2? O número 2 diz assim: compra de mercadorias à vista no valor de 15 mil na data de 3/1/2020. Facinho, não é? Como que vocês fariam? Alguém me fala aí, como é que faria? Pode abrir o microfone. Tirar o dinheiro. Fala. Hã? De algum lugar vai ter que tirar o dinheiro para colocar em outro, né? Mas o professor não falou de onde que sai o dinheiro, né? Então nós vamos fazer um combinado entre nós. Sempre que no texto tiver escrito assim, à vista é dinheiro do caixa, sai o valor do caixa, diminuo o meu caixa. Se eu colocasse aqui, compra de mercadorias no valor de 15 mil e não falasse nada, também vão diminuir lá do caixa. Mesma coisa, ó. Compra de um televisor no valor de 2.800. Então, sai do caixa. Compra de mercadorias em espécie.
sai dinheiro do caixa. Espécie é a nota, né? Compra de mercadorias com o valor do caixa, sai do caixa, ok? Quando o professor falar assim, compra de mercadorias com débito em conta, sai da onde o dinheiro? Preste atenção, débito em conta. Sai do banco, né? Na conta bancária. Banco? Sim. Isso, sai do banco. Compra de mercadorias com cheque, sai da onde? No banco também. Do banco também. Compra de mercadorias com transferência bancária. Sai do banco também. Muito bem. Os demais? Entenderam? Tranquilo? Perfeito. Muito bem. Sim. Ótimo. Suave na nave, isso mesmo. Então, vamos lá. Como que vocês fariam o número 2? Então, é compra de mercadorias no valor de 15 mil. Tiraria 15 mil do caixa e colocaria no estoque, seria? Mercadorias? Iria para o estoque. Perfeito, isso mesmo. Só que vocês precisam manter o número 1 da forma como está e vocês devem fazer o número 2. Como que vocês vão fazer o número 2? O professor já deixou pronto aqui, né? O novo balanço patrimonial. Como que vocês vão fazer? Vocês vão pegar, né? Vocês fizeram o número 1, fecharam ele aqui, aí vocês vão fazer o número 2. Aí o número 2, vocês vão fazer ele primeiro a lápis. Vamos colocar 1.250.000 aqui. 1.250, 1, 2, 3, 1.250. E daí, vão colocar 250 mil. Daí, aqui vocês podem fazer, né, do lado passivo, pode fazer a caneta. Com detalhe, capital social. Capital social. Vocês só vão mudar quando eu disser aumento do capital social ou diminuição do capital social. Fora isso, não me mexe no capital social. De acordo? Sim. Ok? Vamos lá. Então, 250 mil aqui. No caixa, no banco, 350 mil. Aí, eu tenho nos computadores 15 mil. Aqui, 200 mil. No veículo, 120 mil. Máquinas e equipamentos, 15 mil. Instalações, 300 mil. Faltou alguma coisa? Faltou aqui. 15 mil, 200 mil, 120 mil. Ah, o professor não fez a soma de novo aqui. Fechou 1.250.000, fechou 1.250.000, né? Ok? Então, número 2 diz assim, compra de mercadorias à vista. Então, eu sei que vai sair dinheiro do caixa. E vai entrar um estoque, eu posso abrir aqui e colocar mercadorias, né? Vai abrir um estoque de 15 mil. 15 mil, 2, 3. Opa, mas deu 1.265.000. Da onde que sai o dinheiro? Sai do caixa. 250 mil menos 15 mil, 235 mil, se não fugir da escola. Nossa. Mesmo. Fechou? Fechou. Entenderam? Então, eu tenho o número 1 e o número 2. Aí vou para o número 3. Abro novamente o balanço patrimonial. Copio da forma como estava no número 2 e vou ver o que tem no número 3. Compra de um televisor no valor 2.800. Faço o lançamento aqui, fecho o número 3, número 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Ou seja, meus queridos e minhas queridas,
Com os lançamentos identificados acima, prepare o balanço patrimonial inicial e após cada novo comando, monte um novo balanço patrimonial. Você deverá montar 10 balanços patrimoniais sequenciais. Ah, professor, mas era só eu pegar lá este Excel que o senhor mostrou aqui para nós e eu ir tirando ali os valores e arrumando. Aham. Lembram que eu falei que eu vou fazer um questionário para vocês? E vou perguntar assim, no exercício número 3, qual que é o valor do ativo circulante? Aí vocês vão ter um valor e vão responder lá. Vai, claro, eu vou colocar ali o valor de 15 mil reais. Vocês vão olhar no último balanço, era 15 mil, né? Vão marcar o 15 mil reais. Não, ele era 180 mil reais. Questão errada. Entenderam o que eu vou fazer para vocês? Combinado? Sim ou não? Sim. Muito que bem. Então, 30 pessoas em sala. Todo mundo escutando? Todo mundo de acordo? Pergunto se os 30 estão de acordo pelo seguinte. É que na última live que eu fiz, tinha um daqui de Guarapuava, era em 42 na turma, tinha 40, né, assistindo a live. E eu comecei a fazer pergunta, 3 ou 4 só ali respondiam. No final eu falei, então beleza, pessoal, parei de gravar agora, tchau, um abraço para vocês. E saiu uns 10 e o restante não saía. O que eu descobri? O pessoal deixou ligado o computador e foi tomar uma cervejinha, foi fazer alguma coisa e não estavam assistindo. Né? Ou seja, para eles eu vou exigir que agora seja no vídeo. Né? Aí não dá, né? Senão, sacanagem. Ok? Combinado, então? Então, como que nós vamos fazer? Combinado. Eu já deixei para vocês, lá no Moodle, tenho certeza que já caiu meu Moodle, Sudo e Celgo aqui, né? Já está aqui, ó, o exercício de contabilização, é o mesmo que eu mostrei aqui para vocês, tá? Ele está em PDF, está lá, né? O texto que eu acabei de ler para vocês está aqui, e vocês vão fazer, né? Querem fazer uma folha de papel sulfite, querem fazer no caderno, podem fazer, tá? Da forma que vocês quiserem. Mas quando nós voltarmos às atividades, atividades presenciais, eu vou pedir para que vocês me entreguem, tá? Aí eu vou fazer valendo 1 ponto, 2 pontos, sei lá, eu vou definir ainda lá para frente. Ok? Aí é uma ajudinha a mais aí para vocês na nota. E aí vocês fazem e vão apresentando. Vão fazendo o questionário. Como vocês vão ter que fazer 10 vezes balanços aí, e ele é mais demoradinho, eu vou fazer o seguinte. Na sexta-feira, eu subo no Moodle o questionário para vocês. Tá? Eu subo, coloco o questionário e dou o prazo lá de 1 semana, até 2 semanas, para vocês responderem. E na próxima live, nós vamos fazer a correção do exercício na live, ok? Aí eu faço no Excel aqui, só vou fazendo a alteração dos valores, né? E vocês vão conferindo o que vocês têm, e aí vocês conseguem responder o questionário também. Pode ser assim? Pode. Então, ok. Então, deixa eu só... Eu vou parar esta apresentação agora. Tá? Se precisar, eu volto aqui. Ok? Esse questionário, vamos lá. Vamos lá. Esse questionário, a gente vai responder conforme o que a gente fizer nos balanços. Isso, Merlin. Nós vamos fazer desta forma. Então, vamos supor que a pergunta número 4 do questionário vai estar assim. De acordo com o exercício número 4 que você fez, marque o valor da alternativa que corresponde ao saldo do caixa no exercício 4.
Aí vão ter lá cinco. Vamos pegar aqui no exercício nosso. De acordo com o exercício 1, coloque qual que é o valor da conta caixa. Nossa conta caixa fechou em 250 mil no exercício 1. Aí eu vou colocar alternativa A, 350 mil. Alternativa B, 335 mil. A C, 15 mil. A D, 120 mil. E a E, 250 mil. Vocês vão marcar a alternativa correta. Qual que é correta? 250 mil. Entenderam por que vocês vão fazer 10 vezes o balanço? Para vocês poderem responder as 10 questões que eu vou fazer. Professor, mas é muito trabalho para a gente, por que fazer tudo isso? Isso, depois eu vou pedir esses balanços, eu vou dar uma nota. Vocês me entregam e eu devolvo ele para vocês. Tá? Se vocês... É que não tem como também, né? Deixa, depois eu faço uma outra coisa com vocês lá para frente. Mas qual que é a intenção, gente, para vocês entenderem por que eu faço o balanço sucessivo e peço para vocês fazerem 10 vezes? É uma forma de vocês treinarem e de vocês visualizarem o balanço patrimonial. Tá? Uma forma de vocês conhecerem as contas, vocês se adequarem às contas. Porque vai chegar na hora que vocês vão fazer a prova, quando a gente tiver presencial, vai estar um balanço patrimonial lá, e vai estar lá assim, valor em caixa, tal. Sabe que o caixa está lá na disponibilidade. Eu vou entregar uma caixinha em branco, vocês vão montar o balanço. Então, vocês vão saber como montar um balanço. E, a partir desse momento, e vocês estão fazendo vários balanços, vocês já estão fazendo análise do balanço. Por quê? Opa, aqui no exercício 2 eu comprei mercadorias, quer dizer que entrou mercadoria e saiu dinheiro do caixa. O que aconteceu? Deixa eu voltar aqui e fazer a apresentação para vocês. O que aconteceu aqui na minha empresa, que eu tinha 250 mil reais aqui no meu caixa e comprei aqui no estoque 15 mil e diminuiu o meu caixa, né? Ele aumentou um bem. Então, isso quer dizer que eu tirei dinheiro do caixa e comprei um bem. Então, a minha contabilidade aqui no exercício 2, se manteve o mesmo valor do ativo do que do passivo. Como eu comecei com 1.250.000 e permaneci com 1.250.000. O que vocês já estão fazendo? Já estão aprendendo a analisar o balanço patrimonial. Estão aprendendo a fazer uma análise do que está acontecendo aqui. E com detalhe, nós fizemos aqui no exercício 2 um aspecto permutativo. Um fato permutativo. Lembra lá dos atos e fatos contábeis? Ato é tudo aquilo que eu faço, mas que não gera alteração na minha contabilidade. Contratação de um funcionário, contratei. A simples contratação, assinatura do contrato, não interessa em nada aqui para minha contabilidade, não vai alterar em nada, né? Mas a compra desse bem, ele teve uma alteração, só que foi uma alteração permutativa. Saiu o dinheiro aqui do caixa, entrou no estoque. Agora vamos supor, não tem nada a ver com o nosso exercício, eu vou fazer aqui para vocês. Vamos supor que eu comprei, deixa eu ver o que não tem ali, uma edificação, no valor de 150 mil reais, e vou pagar ela em 4 vezes. Então, se eu vou pagar 4 vezes, está dentro do mês, dentro do ano, né? Então, financei esse valor, quanto que eu falei? 150 mil? 150 mil, vamos pegar. 150 mil, 1, 2, 3. Então, alguém financiou 150 mil para mim, né? Ou seja, à medida que eu coloquei 150 mil, meu passivo circulante passou a ter um valor e alterou aqui o total do meu passivo. O que eu fiz com esse empréstimo desse valor? Eu adquiri uma instalação. 150, 1, 2, 3. Fechou? Fechou. O que aconteceu? Eu fiz um fato
modificativo. A partir de agora, eu tenho uma obrigação com o terceiro, que alterou o total do meu passivo, entrou o bem aqui no meu ativo e também alterou o meu passivo, meu ativo. Tá? Aqui foi só permutativo, saiu de uma conta, saiu de uma conta, entrou na outra. A partir do momento que alguém me vendeu algo a prazo, altera o total do meu passivo e altera o total do meu ativo. Né? Eu posso também dizer assim, que, só para como exemplo, né? Eu fui lá e fiz um empréstimo de R$1 milhão. 1, 2, 3, 1, 2, 3. R$1 milhão. E fiz no banco X. Ele me emprestou esse valor. O que vai acontecer? Esse R$1 milhão vai entrar aqui no banco. A sorte que vai ficar gravado, daí depois vocês vão poder olhar. Tá? 1.350.000. Então, ele alterou para 2.400 e alterou para 2.400. Só que esse 1 milhão que eu comprei, que eu peguei de empréstimo, eu fui lá e investi numa outra empresa. Faltou mais um 0. Investi numa outra empresa. Ok? Da onde que saiu o dinheiro para investir na outra empresa? Saiu lá do meu banco. Então, eu venho aqui e tiro R$1 milhão, fico 350. Eu acabei de fazer com vocês um fato modificativo, porque mudou o total do meu balanço, entrou dinheiro no banco, foi para 3.400 e, ao mesmo tempo, eu tirei o dinheiro do banco, passei para a empresa X e fiz um fato permutativo, que é o misto. Então, eu mostrei para vocês o fato permutativo, o modificativo e o misto, modificativo com o permutativo. Ok, gente? Tranquilo? Alguma dúvida até aqui? Dúvidas? Professor, no patrimônio líquido a gente não mexe, né? Não mexe. Tá? No patrimônio líquido, aqui, o capital social, vocês só vão alterar o capital social quando no exercício eu disser assim, aumento do capital social em R$2 milhões. Vocês vão vir aqui, tinha 1.250, então ele foi para 3.250. Aí vocês alteram. Onde que entrou esse dinheiro? Esse dinheiro entrou tudo lá no banco. Quanto que entrou? 2 milhões. Entenderam? Ok? Vou voltar aqui. Então, beleza. Diminuição do capital social. Um sócio saiu da sociedade e levou R$1 milhão. Então, vocês vêm aqui e tiram R$1 milhão. Da onde que saiu esse $1 milhão? Eu tenho aqui 585, vou tirar tudo que eu tinha do caixa e do banco, e mais praticamente tudo o que eu tenho aqui dos bens. Faltou mais. R$300 mil, faltou mais 50 mil. E aqui ficou só 250 mil. Ok? Errou com a minha empresa o sócio que saiu, né? Era o maior sócio. Então, são as únicas formas que vocês vão alterar o capital social. Ok? O capital social. Ou aumenta o capital social, ou diminui o capital social. O patrimônio líquido, ele depois vai alterar. Quando nós formos trabalhar aqui com lucro barra prejuízo, tá? Nós vamos aprender a fazer com as contas de resultado. Nós vamos trabalhar com receitas e despesas, mas isso é para as aulas presenciais, que é um pouco mais de detalhes, tá? Aí sim, vamos supor que eu vou colocar um valor aqui, gente, 15 mil, só para poder fechar o balanço, tá? Não tem nada a ver esse valor aqui.
vamos supor que o valor do lucro deu 15 mil. Aí, fecha aqui o meu balanço patrimonial. Ok, ó, 1.265.000, 1.265.000. Ok? É a única forma que vai alterar o patrimônio líquido. Entrada ou saída de capital, ou quando nós formos aprender sobre lucro e prejuízo. Ok? Se fosse prejuízo, vamos supor que foi menos 15 mil reais. Eu vou tirar 15 mil aqui do caixa. Vai ficar 220. Para fechar, olha lá. O prejuízo, ele diminui, eu coloquei ele negativo. Ele diminui o total do meu patrimônio. 1.250.000, 1.235.000. Por quê? Eu não consegui vender, fazer girar o dinheiro da minha empresa. Né? Por isso que eu diminui o dinheiro do banco lá, só para fechar o valor do balanço aqui. Tá? Tudo isso que a gente está fazendo aqui são análises da contabilidade. Vocês estão aprendendo a analisar a contabilidade. Ok? Aqui. Cada novo balanço, vamos seguindo conforme o primeiro balanço feito o último. Vamos lá. Fez o número 1. Do número 1, vocês vão fazer o número 2. Para fazer o número 2, vocês copiam tudo que está no número 1. Tá? E faz as alterações do número 2. Para fazer o número 3, copia o número 2, faz as alterações pedidas no número 3. Sempre do último exercício. Fez o 1, o 2 base no 1, o 3 base no 2, o 4 base no 3, e assim por diante. O 10 vai ser com base no 9. Ok? Professor, cada pergunta tem que fazer essa planilha. Tá. Vocês vão montar 10 vezes o balanço patrimonial, Nelson. Então, são 10 balanços patrimoniais. E as perguntas vão ser em cima desses balanços patrimoniais que vocês montaram. Tá? Nesse momento agora, na próxima aula, nós vamos corrigir os 10 balanços. Vocês vão ter eles corrigidos. Eu vou gravar a live e vocês vão ter como assistir depois e ver essa daqui. Como ficou. Aí vocês vão conseguir responder o questionário. Ou seja, vai ser um questionário de lambuja para quem prestar atenção. Ok? Aí no próximo, eu não vou corrigir, eu só vou dizer, ó, o último balanço tem que fechar em 300 milhões de reais. E vocês vão tentar fechar. Ok? Tá. Pra gente encerrar, gente, já falta só 8 minutinhos aqui, já era para ter encerrado faz horas. Deixa eu só mostrar para vocês como que ficou o plano de ensino da... de Chopinzinho. Bom, então aqui eu mantive alimentos, objetivos, tudo aquilo que a gente já conversou no primeiro dia de aula, é a mesma coisa. O que muda, gente? Muda aqui, ó, a partir desse tópico aqui. Isso aqui, depois que tiver aprovado, eu vou colocar no Moodle também, tá? Então, nós temos 28 horas aulas de ensino à distância, atividade não presencial, por isso que eu estou fazendo esse exercício com vocês. São 11 semanas, aqui nós estamos considerando já as semanas que a gente ficou parado lá atrás, tá? Então, semana passada eu gravei uma aula de 34 minutos, e vocês tiveram uma revisão do material, mais o questionário. Essa semana é aula não presencial via o Google Meet e mais a explicação da prática, 2 aulas. Na terceira até a sexta semana, vão ser atividades, balanços sucessivos da forma como a gente fez aqui, ok? Da 7ª à 11ª semana, eu vou trabalhar com vocês com demonstração do resultado do exercício, DRE. Eu vou antecipar algumas coisas com vocês e o que não ficou, não deu tempo de terminar, ou se a gente voltar às atividades normais antes,
a gente continua em sala de aula daí, tá? Mas essa é a programação de trabalho da nossa turma aí em Chopinzinho. Ok? Alguma dúvida, povo? Eu acho que não. Não. Não? Tá tudo tranquilo, então? Vou pedir Tudo para vocês. certo. Tá, vou pedir para vocês o seguinte. Sempre na segunda-feira, acessem o Moodle. Eu vou procurar deixar as atividades liberadas já no começo da tarde. Acesse o Moodle, mas de preferência no momento das nossas aulas, quando a gente está tendo a live, acessem lá. Porque depois a gente vai tirar o relatório do acesso ao Moodle e aí vai considerar a presença de vocês depois por lá. Ok? Então, acessa o Moodle, baixa lá os arquivos, né? Aí, pelo menos eu sei que vocês estiveram online e acessaram. Ok? Por que eu falo isso? Porque é a forma da onde eu vou conseguir comprovar que eu fiz a atividade e vocês também estavam presentes naquele momento. Deixa eu só ver ali a pergunta. Nós vamos ter aula até voltar tudo normal. Ó, a princípio, o departamento de vocês colocou 11 semanas, considerando desde até dia 10 de julho, não presencial, dessa forma como a gente está fazendo, tá? Eles colocaram esse prazo, mas pode ser que semana que vem o CAD e o CEP se reúnam e fale assim, não, vamos voltar às atividades presenciais. Aí, partiu o Chopinzinho, né? Mas a gente precisa aí de uma decisão deles, né, e uma decisão do próprio governo do estado. Pra vocês terem uma ideia, aqui em Guarapuava, hoje a gente está com 15 casos de Covid, né, e tem mais 17 em investigação. Tá? Eu, por exemplo, não estou praticamente ficando mais em casa, até por causa da minha tosse, eu tenho um pouco de bronquite, então eu evito sair, né? É uma questão aí que a gente tem que se cuidar. Ok? Gente, eu vou parar a gravação agora, mas a gente pode continuar batendo um papo aqui se vocês quiserem. Beleza? Então, finalizando a nossa gravação da nossa atividade não presencial.